Minha imagem está em tela grande? Sim. Tá. Então, agora a gente vai trabalhar no quadro, tá? E a gente vai ver a patogênese da infecção viral, tá? Então, como uma infecção viral acontece e como ela evolui. Tá? Com isso, a gente vai começar com a linha do tempo. Tá? Uma linha do tempo, deixa eu ver aqui. Então, aqui é infecção quando ela começa, tá? Então, daqui para frente. Para uma infecção começar, o que a gente tem que ter aqui um pouquinho antes? Tá? A infecção começa do nada? Teria contaminação? Contaminação. Tá? Antigamente, só para uma historinha, o vírus da gripe é chamado de vírus influenza. Tá? Por quê? Então, na Idade Média, eles acreditavam, as pessoas acreditavam, que a gripe aparecia por influência dos astros, tá? Por isso ficou com esse nome, influenza. Tá? Mas, na verdade, é porque, de acordo com a época do ano, né? Então, a época do frio, tá? Tem a posição do astros nessa época, tá? Das estrelas. Tá? E aí as pessoas ficavam gripadas, né? Mas, na verdade, é porque na época do frio, a tendência, tá, é as pessoas ficarem em locais fechados, evitando o frio, e uma pessoa ficava próxima da outra. E aí ocorria a transmissão, tá, do vírus de uma pessoa gripada para outra. Tá? Então, tem que ter contaminação. O que é contaminação? Deixa eu escrever aqui. Que as pessoas costumam usar de maneira errada. Então, contaminação. Eu coloquei antes do início da infecção. Tá? Então, contaminação nada mais é que a presença, tá, do vírus. Então, a pessoa entra em contato com o vírus está presente, tá, em nós, pode não levar à infecção. Tá? Ou seja, aqui o vírus entra na pessoa em contato com a pessoa entra em contato com o vírus. Se o vírus está na minha mão, tá? Tá ali, minhas mãos, ou minha mão está contaminada. Tá? Coronavírus, vírus que causa diarreia, bactéria, bastante, tá? Agora, aí tem umas exigências a serem cumpridas, tá? Primeiro, com essa mão, se eu esfregar meus olhos, passar a mão no nariz, né, colocar a mão na boca, tem muita gente que come com as mãos ainda, tá? Pega a comida com a mão e coloca a comida na boca, transfere o que tiver contaminado nas minhas mãos para o alimento que vai para minha boca. Tá? Então, e aí sim eu estou introduzindo esse vírus ou bactéria, parasito, tá? Para mim, para minha parte mais interna. Ainda assim, não quer dizer que a infecção vai acontecer. Tá? Tem mais exigências a serem cumpridas. Tá? De qualquer forma, contaminação nada mais é que a presença.
quando a gente assiste noticiário, eles falam, nas últimas 24 horas, tá, foram relatadas tantas pessoas contaminadas com o coronavírus. Está errado. Tá? Doentes. Tá? Porque a pessoa estava, ou as pessoas estavam apresentando sintomas, e aí elas foram testadas, né? As amostras delas foram testadas, e aí fizeram diagnóstico de COVID. Tá? Aí a pessoa estava doente, tá? E a COVID foi confirmada. Tá? Então, na verdade, eles estão querendo dizer pessoas em que a COVID foi confirmada. Tá? Então, infecção, aí a gente tem duas formas. Tá? Infecção agora é que o vírus entrou na pessoa, no indivíduo, animal, tá? E está se multiplicando. Tá? Aí a pessoa está infectada. Tá? Então, quando o vírus começa a se multiplicar na pessoa. Tá? A pessoa pode ficar doente, então, quando ela apresenta sintomas, ou ela pode ter a infecção assintomática. Tá? Para o coronavírus, a gente vê isso. Tá? Algumas pessoas, aí é mais difícil pegar esses casos de infecção assintomática. A pessoa não está apresentando sintomas, ela não vai ser testada. Tá? Para alguns eventos, tá? Antes da pessoa participar do evento, eles pedem que a pessoa seja testada. Tá? Aí, nesse teste, dá para pegar as pessoas que não estão apresentando sintomas, tá? Estão com a infecção assintomática. Tá? Não tem sintomas, mas o vírus está sendo produzido, então ele está se multiplicando. Se ele está sendo produzido, tem a chance dessa pessoa transmitir esse vírus. Tá? Então, por isso, na infecção tem a replicação viral. Então, contaminação nada mais é que a presença. Pode estar nas minhas mãos, pode estar no fio do cabelo, tá? E contaminação também pode estar em objetos, tá? Superfície da mesa, alicate de cutícula, até em esmalte, tá? Já detectaram HIV em esmalte. Tá? Então, por isso é importante, né, manicure e pedicure, a cliente ou o cliente levar seu próprio material. Falso positivo, deixa eu pensar, para o coronavírus, falso positivo, deixa eu ver, é mais comum falso negativo. Falso positivo no laboratório, como as amostras são testadas por técnicos, tá? Por pessoas, por profissionais, tá? O falso positivo pode acontecer o seguinte, tá? A pessoa soltar o laudo de outra pessoa ou trocar as amostras. Tá? Então, isso acontece. Para muitos laboratórios, dependendo do tamanho do laboratório, os testes são automatizados. Tá? Então, as amostras, os tubinhos com as amostras são encaixadas num suporte, e aí vem o equipamento e faz o teste. Mas se a pessoa inverter os tubos, na hora de colocar no suporte, tá? Aí pode ter um resultado falso positivo, e a outra amostra seria falso negativa. Tá? Outra possibilidade existem variantes de coronavírus que causam resfriados normalmente, tá? Não é esse coronavírus da pandemia, tá? Tem outros coronavírus, se eu não me engano tem OC43, é o nome da variante do coronavírus, e tem outra que é não vou lembrar, faz tanto tempo.
tá? E esses causam resfriados, tá? Quando testar, dependendo do teste, ele pode detectar esse outro coronavírus e soltar o laudo como sendo positivo. É positivo para coronavírus, mas não é positivo para este coronavírus da pandemia. Sim, Isabelle, pode acontecer isso sim, tá? Então, um exemplo tá? Eu vou para restaurante e almoço, normalmente eu não almoço em restaurante, tá? No restaurante, então eu faço a marmita lá no restaurante e levo para o meu escritório lá na UFO e almoço lá, tá? Então eu almoço isolado. Mas de vez em quando eu vou e almoço em restaurante, tá? Como em restaurante. E aí, o que acontece? De qualquer forma, o que acontece em restaurante? Tem gente que vem, lava as mãos antes de se servir. Tem gente que, então, nesses restaurantes self-service por quilo, tá? Tem gente que passa álcool em gel antes de servir. Tem gente que usa luva, tá? Mas tem gente que chega, já vai se servir direto, não faz higienização das mãos, não lava, não passa álcool em gel e não usa luva, e vai direto, tá? Chega da rua, já vai, toca na colher para se servir, toca na pinça, tá? Vem uma outra pessoa, higieniza as mãos, lava as mãos, então eu lavo as mãos antes de me servir, tá? Só que eu vou pegar na colher, no cabo da colher, na pinça, tá? Para me servir. Se a pessoa está infectada, a pessoa que passou antes está infectada com coronavírus e esfregou o nariz com as mãos, tá? Tocou na boca e foi lá e pegou na colher, ela pode ter contaminado esses utensílios. E aí eu vou depois e pego nessa colher, tá? Na colher, na pinça, tal, me sirvo. E tem muita gente que acha, não, eu higienizei as mãos, só me servi, então eu posso comer com as mãos. Tá? Errado, porque teve outras pessoas que passaram por ali sem higienizar as mãos, tá? E podem ter deixado, e vão ter deixado, micro-organismos ali. Tá? Então, minhas mãos podem estar contaminadas. Tá? Por isso, mesmo depois de eu me servir, vou tirar a máscara ali na mesa e vou comer. Eu não uso as mãos para comer, tá? Eu uso talheres, tá? Mesmo batatinha frita, tá? Se eu pegar, né? Raramente pego batatinha frita, tá? Mas de vez em quando, né? E aí eu uso utensílio, eu uso meu garfo para me servir com a batatinha, tá? Eu não uso as mãos, tá? Então, sim, eu vou tá, e é bastante frequente isso, tá? Com certeza minhas mãos estão contaminadas. Tá? Mesmo estando aqui em casa, mesmo lavando as mãos com frequência, eu vou ter um certo nível de contaminação nas minhas mãos. Quer seja por vírus e com frequência bactérias. Tá? Ok? Tá. Então, a outra fonte de contaminação é celular, né? Então, as pessoas tocam no celular na rua, né? Então, e na rua é frequente você estar com as mãos contaminadas. Aí toca no celular. Chega em casa. A minha mãe, eu vivo pegando no pé dela, né? Higienizou o celular? Não, e tá tocando ali no celular em casa, depois vai fazer comida, né? E óculos, né? Então, a gente vai para a rua, quando eu tô lá na casa dela, a gente vai para o supermercado e ela vive assim, né? Levantando óculos para ler o rótulo, né? Das embalagens, tudo. E chega em casa, tira o óculos, né? E não higieniza, não lava os óculos. Tá? Depois vai fazer alguma coisa, tá sempre tocando no óculos, né? Então, é outra fonte de contaminação, óculos celular. Tá? Ok, então a gente está aqui. Tá? Diferença entre contaminação, infecção e doença. A gente tem que ter um certo cuidado.
e que os repórteres, quando vão falar do Covid, vão falar de notícias, usam o termo pessoas contaminadas, e eles querem dizer pessoas doentes. Tá, então para a infecção acontecer, eu tenho que ter vírus entrando na pessoa, no indivíduo, tá? Nos animais. E a gente vai ver agora as formas de transmissão. Tem gente que usa celular fazendo o número 2 no banheiro. Já viram isso? A pessoa está lá no banheiro público ainda, tá? Conversando com outra pessoa e lá sentada no trono, né? Tá. Tá. Então, formas de transmissão. Vamos ver. De que maneira vírus podem ser transmitidos de uma pessoa a outra ou de um indivíduo a outro. Então, de qual material biológico? A gente, né, para dar um exemplo, secreção respiratória, né, que é o que a gente está vendo diariamente. Então, transmissão por secreção respiratória. Aí, no caso, vai ser por contato direto. Então, aí, contato direto, essa secreção respiratória pode ser por contato direto quando existe o contato físico de uma pessoa com outra. Uma pessoa pode estar com a infecção assintomática ou pode estar até com sintoma, né? Antigamente, uns anos atrás, né, antes dessa Covid, tinha pessoa que estava com resfriado e beijava a outra, né? Então, esse é o contato direto. Tá? Indireto é quando envolve algum objeto ou essa própria secreção nas gotículas do espirro ou quando a pessoa fala. Então, a gotícula fica em suspensão e uma outra pessoa inala essa gotícula, tá? Aí é o contato indireto, tá? Então, essa secreção pode estar em suspensão ou ela pode estar em algum objeto. E a outra pessoa toca nesse objeto e coloca a mão na boca, nos olhos. Tá? Professor, Oi. em superfície também tem, não tem? Tipo assim, por exemplo, uma pessoa espirra, sei lá, no corrimão, e a outra vai, toca e põe a mão na boca, também é uma forma de transmissão? Sim, sim. É da mesma forma, vai estar, essa secreção pode parar na superfície de algum lugar que uma outra pessoa toca. Tá? E aí ela se contamina primeiro nas mãos, e aí esfrega o nariz, olhos, né? Toca no celular e depois chega em casa, não higieniza o celular, toca no celular, come. Tá? Sim, bastante isso. E aí tem o seguinte, não sei se vocês chegaram a ver funcionários ali contratados pela prefeitura, agora eu não tenho visto mais, tá? Mas mais uns meses atrás, era um pessoal com aquela bomba nas costas e pulverizando os muros das casas, poste, até o caminhãozinho soltando vapor, né? Então, para asfalto, os passeios, as calçadas. O que vocês acham disso? Quando a gente estava naquele pico de casos de coronavírus. Dessa medida. Bom? Ruim? Bom, né? Parte seria bom. Eu acho que eu acho que é bom, porque naquela época
Por exemplo, eu não sabia o modo de transmissão, mas sabia que se espirrasse na rua, tossisse, sai no carro e joga seus dejetos para fora, espirra, ou a pessoa tá passando na rua, sai do ônibus, tudo fica ali no ar. Aí, tipo, eu acho que para não grudar na superfície dos muros, até no ônibus, quando eles faziam aquilo lá também, eu acho que isso era bom. Tá. No ônibus, sim. Tá dentro do ônibus, sim. Fora do ônibus, não. Nos muros das casas, não. No asfalto também, não. Ou no ar, também não. Por quê? Vamos lá. A gente tem que pensar. Tá? Ok. Esse vapor, esses jatos que eles estavam lançando, que esses servidores, funcionários estavam lançando, tinham água sanitária, hipoclorito. Hipoclorito é ótimo, tá? É o principal para inativar vírus, bactérias, tá? E tem isso também, essa outra informação, né? Quanto tempo o vírus, o coronavírus, ele dura na superfície? Depende um pouco, tá? Se for papelão, algum material poroso, tecido, no dia seguinte, tá? Ele já não está viável. Já não é infeccioso. O material genético pode até estar ali, a gente detecta esse material genético, tá? Mas o vírus estava infeccioso? Não. Se for uma superfície, um metal, plástico, tá? Que não é poroso, aí pode durar um pouquinho mais, tá? Até 3 dias. E depende da temperatura também, tá? Quanto mais alta a temperatura, pior para o vírus, tá? Então, dentro do carro, se o carro está no sol, tá aí parado ali, a temperatura pode chegar a mais de 50 graus, tá? Eu nunca medi, mas a gente até se queima ali se toca na superfície, né, do volante. De vez em quando é até difícil sentar se a poltrona do carro, o banco do carro estiver no sol, né? Então, essa temperatura alta é ruim para o vírus, tá? Depois de meia hora, o vírus já está bastante degradado, já fica pouco vírus infeccioso, tá? Então, mas vamos pensar lá no muro, tá? Ou no asfalto, na calçada. A gente pode até detectar esse material genético no muro, mas é difícil. Como o vírus vai parar lá no muro? A pessoa tem que espirrar direto lá no muro, tá? Ou espirrar nas mãos com secreção e passar a mão lá no muro, tá? Aí o vírus está lá. Esse é um passo, tudo bem. Qual que é a chance de a gente ter um muro com o vírus lá? É pequena, né? Se a gente pensar em Uberlândia inteira, tá? Qual é a chance de a gente encontrar muros com o coronavírus? É bastante baixa, tá? E aí vem o funcionário e vai aplicando lá o hipoclorito. Tá? Bom, então é gastar material para ter pouco muro contaminado. Tá? E outra, como que o vírus vai sair do muro e causar infecção em uma pessoa? Tá? Aí é outro ponto, né? Dificilmente o vírus vai sair dali, tá? A pessoa tem que estar bem próxima, né? Ou tocar ali, logo depois que a primeira pessoa passou e deixou a secreção ali, tocar naquele mesmo ponto e se tocar, né? Colocar a mão no nariz, olhos, boca. Tá? Então, esse modo de transmissão do muro para a pessoa, tá? É praticamente zero, tá? Se não for zero. Tá? Então, é gastar hipoclorito. Dentro do ônibus, sim, aí é bom higienizar as alças, o local que o pessoal toca com as mãos, tá? E no ar? A pessoa espirra no ar, tá? Ou respira, e na parte, no local próximo dessa pessoa, ainda pode ter um pouquinho de vírus, mas ele dissipa rápido, tá? Então, fizeram uma analogia com cigarro, tá? A fumaça que a pessoa solta. Tá?
Quando a gente está próxima da pessoa ou na direção do vento, a gente cheira sente o cheiro do cigarro. Tá? Mas você está um pouquinho mais distante ou contra o vento, você não sente mais esse cheiro. Tá? Então, a fumaça do cigarro se dissipa rápido. Tá? Da mesma forma, se a pessoa espirra no ar, tá? As gotículas se dissipam rápidas. Tá? Então, se você tem uma certa distância dessa pessoa, você não vai, né, inalar essas gotículas. Agora, de vez em quando você está passando do lado de uma pessoa e a pessoa não cobre a boca e espirra bem próximo de você, né? Aí não está usando aquela ética, né, que a gente deveria usar agora, né? De cobrir a boca com um lenço de papel e descartar o lenço, ou a manga da camisa. Tá? Então, ela não está preocupada com a pessoa que está passando perto, a pessoa do lado. Tá? Ou está de máscara, né, professor? Ou de máscara, isso, usando máscara também. Pode espirrar dentro da máscara, tá? Mas o legal é depois que espirra dentro da máscara, talvez trocar a máscara. Tá? O que faz um vírus ser infeccioso ou não? Tá. Então, como eu falei na aula passada, acho que eu falei, né? Vírus que tem envelope, tá? Ele é bastante frágil. Então, com o tempo, então, de um dia para o outro, do coronavírus que está na superfície de um material poroso, pano, papelão, tá? Esse envelope ele é rompido, mas tem o capsídeo e o material genético ali ainda. Tá? A gente detecta esse material genético, só que o vírus não é mais infeccioso. Tá? Da mesma forma, quando a gente está com uma doença respiratória, tá? Mesmo com coronavírus, tá? A gente tem a infecção, tem a produção do vírus que começa baixa, vai aumentando a quantidade de vírus, atinge um pico de produção de vírus e depois começa a diminuir. Tá? Nessa diminuição, a gente pode ter um pouco de vírus infeccioso, tá? Que logo depois, um dia ou 2 dias depois, a gente não tem mais produção de vírus. Não tem mais vírus infeccioso se a gente colher a amostra. Tá? Secreção respiratória, aquela de nasofaringe, a gente não detecta mais vírus infeccioso. Mas a gente pode detectar restos de vírus, material genético inclusive. Tá? Só que o material genético já está livre, tá? Depois de um tempo ele começa a ser degradado, mas vírus infeccioso a gente não detecta mais. Tá? Qual seria o teste para detectar se naquela amostra eu tenho vírus infeccioso? Eu tenho que pegar esse vírus, pegar essa amostra e inocular em cultura de células. Tá? E aí, se a cultura de células apresentar produção de vírus, é porque naquela amostra eu tinha vírus infeccioso. Tá? Se eu pegar essa amostra, pegar uma parte, detecto o material genético, tá? Pega a outra metade da amostra, inoculo em células, mas as células não têm produção de vírus nessas células, quer dizer que eu não tinha mais vírus viável. Eu tinha o material genético, mas eu não tinha o vírus infeccioso. Para fazer esse teste, não é simples, tem que ter um laboratório que tem cultura de células, então um laboratório que está capacitado a fazer cultivo de vírus. Tá? Aí eu consigo testar a amostra para ver se eu tenho vírus infeccioso. Na verdade, não. O teste do COVID, a gente tem 3 testes. Tá? Então, vamos lá. Nessa secreção respiratória, que é justamente uma amostra que a gente pode testar. Tá? Nessa secreção respiratória,
eu posso fazer teste de PCR, mas a maneira correta de falar é RT-PCR. Tá? E tem o teste rápido para antígeno. Aqui pode ter o teste falso positivo, tá? Então, se eu testo por RT-PCR, RT-PCR detecta material genético, detecta o RNA do vírus. Tá? Então, eu posso ter justamente isso. Essa amostra coletada no final da infecção, a pessoa ainda tem um pouquinho de sintomas, tá? Mas não tem mais vírus infeccioso. Pode ter só material genético ali. RT-PCR vai dar positivo. Tá? E aí a pessoa entra em isolamento, sem necessidade. Ou teste de antígeno. O antígeno, lembrando, é proteína viral, tá? No nosso caso aqui, proteína do vírus. Então, tem o teste rápido para detecção de antígeno, tá? Então, que é a proteína do vírus. Esses dois testes são dois testes que podem detectar o vírus, tá? Que é utilizado para isso. Mas pode acontecer falso positivo aqui. Antígeno já é mais difícil ter falso positivo, mas pode acontecer. Tá? Deixa eu aproveitar. Então, o coronavírus entrou na pessoa, causou infecção, ou seja, o vírus já está se multiplicando. No início, a gente, medindo a quantidade de vírus, ela é baixa, mas à medida que mais células vão sendo infectadas, mais vírus a gente vai detectando, tá? Então, aqui é quantidade de vírus. Quanto mais vírus a gente produzir, maior o potencial de transmissão. Tá? Então, esses vírus vão estar presentes na nossa secreção respiratória. Aí, justamente nessa fase, eu tossir ou espirrar, a chance de eu transmitir para outras pessoas é enorme. Tá? Quando tem uma quantidade baixa, o risco de transmissão é baixo também. Tá? Então, nesta parte aqui de replicação viral, então eu estou tendo produção de vírus. Então, nesse vírus, qual é a composição de vírus? Qual é a composição de vírus que a gente viu? DNA e RNA? Sim, material genético. No caso do coronavírus, é RNA. Certo. E qual outro componente de vírus? Capsídio, Capsídio, formado de? proteínas, E o que é proteína? O que é proteína de vírus? Aminoácidos ligados? Receptor, Antes. antígeno. Isso. Então, proteínas do vírus são os antígenos. Essas proteínas podem ser as proteínas do capsídio, ou pode ser proteínas do envelope,
Ou pode ser ainda as proteínas enzimáticas. Lembram de transcriptase reversa? São as proteínas que a gente chama de não estruturais. Capsídeo e envelope são estruturas, então a gente chama essas proteínas de proteínas estruturais. Mas a gente tem as enzimáticas, tá? Então a protease viral, a transcriptase reversa, tá? Lá no caso do HIV. Então elas são as proteínas não estruturais. E os testes? Esses testes, RT-PCR ou teste para antígeno, PCR ou RT-PCR vai detectar o material genético. Tá? E o teste para antígeno, ele vai detectar alguma dessas proteínas. Tá? Ok? Então, nessa fase aqui, eu posso aplicar um desses testes. Aí a gente já está na aula de diagnóstico, tá? Para boa parte dos vírus, tá? Então nosso sistema imunológico, desde o início da infecção, ele já detecta que tem antígenos, tá? Tem proteínas de micro-organismo. Eles já estão funcionando. E aí, uma das respostas, ou uma resposta do nosso sistema imunológico é a produção de anticorpos. E aí, a gente já começa a produzir anticorpos aqui, nessa fase. Para o coronavírus, é diferente. Para esse coronavírus, normalmente, começa mais tarde a produção de anticorpos. Tá? Então, aqui é anticorpos. E aí, a gente tem teste para detecção desses anticorpos. E aí, o médico ou o profissional da saúde, no caso vocês, tem que saber se a pessoa está com sintomas de doença respiratória. Pode ser coronavírus, pode ser a Covid. Se você pegar, a pessoa está aqui, começou os sintomas mais ou menos aqui. Tá? Então, os sintomas não começam quando a infecção se estabelece. Os sintomas começam uns dias depois. Se a pessoa começou hoje os sintomas, eu posso fazer o teste para PCR ou para antígeno, só que a pessoa pode ter a quantidade de vírus ainda muito baixa e os testes podem dar falsos negativos. Tá? Normalmente falam para pegar 3 dias mais ou menos depois do início dos sintomas, e daí a quantidade de material genético e quantidade de proteínas na amostra vai ser grande. E aí o teste vai dar positivo. Tá? Mas se eu colher o teste aqui, eu posso fazer teste para anticorpos? Não. Não. Justamente, não, porque a pessoa não começou a produzir anticorpos ainda. Vai dar negativo, falso negativo. Tá? Então, profissional da área de saúde tem que saber que leva um tempo para a pessoa começar a produzir anticorpos. E esse tempo é de mais ou menos 15 dias. E vale a pena testar aqui? Também não. Tá? É melhor esperar alguns dias a mais. E daí sim, a quantidade de anticorpos. E aí, anticorpos no sangue. Tá? Então, colhe o sangue para testar anticorpos. Aqui, a gente pega a secreção respiratória. Ou secreção respiratória ou secreção de nasofaríngeo, aquele suave, tá? Aquele cotonete que vai lá dentro. Tá? Para detectar algum componente do vírus. Então, nesta fase, a gente testa para a presença de componentes do vírus. Não testa para anticorpos.
Nesta fase, a gente testa para anticorpos, não testa para componentes do vírus. Para ver se a infecção está ativa, aí ou teste para antígeno ou teste ou PCR. Tá? Só que PCR, aí vem aquela coisa, né? A pessoa pode não ter mais vírus ativo, mas pode ter ainda resto de material genético, e aí dá positivo. Tá? Que, na verdade, muitos profissionais da saúde não sabem disso. Inclusive, o laudo da PCR, ou RT-PCR, o laudo só traz se é positivo ou negativo para material genético. Tá? Mas esse teste de RT-PCR, ele dá uma informação que não consta no laudo. Porque essa RT-PCR, ela é quantitativa, ela dá a informação da quantidade de vírus. Se a quantidade estiver muito baixa, muito provavelmente a pessoa não tem mais vírus viável, não tem vírus infeccioso mais, só está detectando material genético, mas que não está no vírus infeccioso. Professor, Oi, espera um pouquinho, deixa eu ver esse da Isabela. Se a pessoa já teve Covid, deixa eu apagar aqui, depois a gente volta. Normalmente, quando a gente produz anticorpos, esses anticorpos, a gente tem dois tipos. Um dos tipos a gente chama de imunoglobulina G. Este anticorpo é duradouro. Tá? Então, para quem teve hepatite A é mesmo desta forma. A gente consegue eliminar o vírus, produz resposta imunológica. Depois de 10, 15, 20 anos, a gente detecta um anticorpo que é específico para o vírus que causou a infecção. Então, é um anticorpo que é específico para o vírus da hepatite A. E a gente detecta 15, 20 anos depois. Tá? Aí a gente sabe que a pessoa já teve hepatite A em algum momento da vida dessa pessoa. Tá? Meu irmão foi dessa forma. Teve hepatite A, a gente nunca percebeu. Tá? Só depois de vários anos, a gente não consegue saber quando foi, a gente sabe que foi no passado. Fizeram um teste e viram que meu irmão tinha um anticorpo contra o vírus da hepatite A. Então, ele já teve hepatite A em alguma época da vida dele. No coronavírus, um problema que tem é que essa imunoglobulina G não é duradoura. Depois de alguns meses, o nível cai. E é um dos motivos do porquê a gente tem uma segunda infecção, talvez até uma terceira, uma reinfecção. Porque o sistema imunológico não dura contra o coronavírus. Por isso, a pessoa pode pegar coronavírus de novo. Tá. E pelo motivo também de agora está sendo dada essa dose de reforço da vacina. Porque a resposta imunológica da vacina é para produzir isso. Tá? Anticorpos, e a gente vai ver na resposta imunológica, tem um outro braço do sistema imunológico. Mas não está sendo muito duradouro. Então, com a dose de reforço, se espera que esse nível de anticorpos suba e a pessoa esteja protegida. Tá? Então, se a pessoa já teve Covid, se testar depois de alguns 2, 3 meses, ainda dá para detectar esses anticorpos. Mas mais tarde, se demorar 1 ano, pode ser que não detecte mais nada. Então, não dá para saber se a pessoa já teve Covid. Se passar 1 ano, 2 anos, aí fica difícil.
Tá. Ana Beatriz? Professor, o senhor falou que se fizer o exame de RT-PCR, vai identificar o material genético, não é? Isso. Mas aí como é que a gente faz quando tá no final da infecção e faz o exame e só tem o resto? Eu tenho que ficar repetindo o exame? Eu acho que agora já mudou um pouquinho, porque, pelo menos no Brasil, a quantidade de casos novos está diminuindo bastante. Aqui em Uberlândia também diminuiu bastante. Tá? Nas pessoas hospitalizadas de casos graves, o que eles pediam para fazer? Deixa eu apagar essa parte aqui. Então, os pacientes que estavam internados, principalmente de casos graves, tá? Então, pegavam aqui, testavam por PCR e dava positivo. A pessoa ficava internada ainda. Pegava mais para frente, dá negativo. Tá? Primeiro dia que a pessoa foi testada, né, a amostra, e deu negativo. Ela não é liberada ainda. No dia seguinte, aí testa de novo. Se continuar negativo, aí a pessoa é liberada no segundo dia que o teste deu negativo. Tá? Porque em alguns casos, a pessoa volta a dar positivo. Então, tinha que ter 2 testes de PCR negativos em dias subsequentes para a pessoa ser liberada. Aí era mais ou menos essa a questão? Era sim, eu entendi. Muito obrigada. Tá. Imagina. Porque de vez em quando acontece isso. Quando dá negativo, pode ser que a pessoa esteja no limite de detecção do teste. E nesse limite de detecção do teste, se fizer uma vez, pode dar positivo. Se pegar a mesma amostra e fizer o teste, pode dar resultado diferente. Tá? Então, por isso eles pedem mais um dia, o dia depois, colhe uma nova amostra e testa. Se der negativo, libera. Ok. Que horas são? 9h26. Nossa aula vai até 8h50, 9h40. Tem mais 15 minutos. Então, a gente está nas formas de transmissão. Formas de transmissão. Então, a gente viu por secreção respiratória. Que mais? Eu dei exemplo de hepatite A. E hepatite A, a transmissão é por fezes. E aí, também, nesse caso, fezes pode ser transmissão por contato direto ou indireto. Contato direto, a pessoa vai ao banheiro, defeca. Tem muita gente que não lava as mãos ainda, sai, já passa direto pela pia, tá? E aí pode ter fezes nas mãos. E vai, toca outra pessoa, cumprimenta outra pessoa, toca na outra pessoa. Então, o contato direto de uma pessoa com outra. Tá? Relações sexuais também, relação anal, né, sexo anal, aí você pode ter transmissão, vai ter transmissão de fezes de uma pessoa para outra. Aí é o contato direto. Tá? Então, por fezes, e pode ter contato indireto. Essa pessoa que não lavou as mãos, tá, vai, toca em algum objeto, uma outra pessoa vem, toca nesse mesmo objeto, então tem esse veículo no meio.
ou as próprias fezes. Tá? As próprias fezes são um material biológico que é o veículo em que o vírus está presente. Mosca, a mosca que pousa em fezes, depois pousa na comida. Tá? Então, a mosca é o que a gente chama de veículo mecânico, um vetor mecânico. Tá? Então, ela só serve para transferir vírus e bactéria de um material para outro, das fezes para a comida. Tá? Que mais? Na gravidez da mãe pro feto, Tá. Esse tipo de transmissão, como é que é chamado? transmissão vertical. Vertical, isso. Então, aqui, durante a gravidez, pela placenta, vou colocar que o vírus atravessa a placenta, transplacentária. Ou na amamentação, né? E deixei um espaço aqui, que é na ordem. Oi? No parto. Isso. Então, no momento do parto, tem muito sangue envolvido. Então, se o vírus não passa pela placenta, mas se ele está presente no sangue na hora do parto, pode ter essa transmissão pelo sangue para a criança que está nascendo, ou até no canal vaginal. Tá? No canal vaginal, se a mãe estiver com episódio de herpes, tá? No momento em que a criança passa, pode ter contato com o vírus também. E tem vírus que está presente em leite materno. Tá? Então, HIV está presente aqui, pode ser transmitido de qualquer uma dessas formas, pela placenta, no momento do parto ou na amamentação. Então, essa aqui é a transmissão vertical. Isso quer dizer que aqui para cima... É horizontal. Isso. Então, e na vertical é só nos meses, nesse momento de amamentação, tá? Se essa transmissão ocorrer mais tarde, quando a criança tem mais idade, daí já não cai como vertical, cai como horizontal. Tá? Um exemplo é comigo mesmo. Minha mãe tinha uma época que ela tinha episódios de herpes e eu já estava na idade adulta. Tá? E ela tinha o costume de ficar mexendo naquelas bolinhas. Nas bolinhas tem um monte de vírus. Então ela até pegava a agulha e ficava furando. Tá? E aí exprimia para soltar aquele líquido. E muito provavelmente eu peguei dela esse vírus da herpes, tá? Mas aí já cai aqui, como transmissão horizontal. E se for a herpes oral, ela já vai mais aqui, para secreção respiratória, tá? Porque ela está presente aqui junto com saliva, tá? Relações sexuais também entram, né? Sim. Vou colocar aqui, sexo. E no sexo tem os fluidos vaginais, que podem ter vírus, o sêmen também, tá? Então, o que eu ia colocar aqui? Das conjuntivas, as secreção dos olhos.
Não lembro. Talvez tenha mais alguma coisa que eu esteja aqui esquecendo aqui. Tá. Pelos animais? Professor, Ah, isso, boa. eu acredito que fluidos corporais também, como sangue, suor, saliva. Isso. Vetores e sangue. Isso. Aqui, vetores biológicos. Mas, se bem que vetores biológicos cai aqui no sangue. Tá. Ok. No sangue, então, se a gente entra em contato com sangue, tá, a gente tem a pele que protege a gente. Tá? Inclusive, a pele faz parte do nosso sistema imunológico, tá? Que a gente chama de inato. Tá? Então, ela serve para proteger a gente contra diversos micro-organismos. Para esse sangue entrar na gente, tem que atravessar a pele. Tá? Vírus não atravessa a pele. Tá? Tem que ter alguma perfuração na pele para daí esse sangue penetrar na gente. Tá? Então, aqui, o sangue tem que ter alguma lesão na pele. E a gente tem lesões tão pequenas que a gente não sente. Só quando a gente passa um álcool, aí a gente sente aquela ardência, né? Então, de qualquer forma, a gente tem que ter um certo cuidado com o sangue. Tá? Vocês da área da saúde, se tiver uma superfície ali que tiver sangue, tá? Você fala, ah, não, minha pele, minhas mãos têm a pele que vai proteger, né? Vai me proteger. Então, vai lá e limpa aquele sangue sem nenhuma proteção, né? Sem nenhum equipamento de proteção individual. Não, tem que usar. Tá? Vai, coloca a luva. Lá no Centro de Controle de Doenças, tá? Uma regra que eles colocavam se tem sangue em alguma superfície, no chão, tá? Primeira coisa, vai, despeja água sanitária sobre o sangue. Deixa agir alguns minutos, 10, 15 minutos, que é suficiente. Aí, com luvas, tá? Vai com papel toalha e enxuga tudo aquilo e depois faz a limpeza normal, tá? A limpeza com alguma solução de limpeza para piso. Então, nossa pele, tá? A parte mais externa é de célula morta, tá? Célula queratinizada. Então, ela está ali para proteger a gente. Tá? Uma parte mais interna, aí a gente já tem células vivas. E ali a gente pode ter infecção. Então, aquelas verrugas que a gente vê de vez em quando no dedo de algumas pessoas, tá? Ali é o HPV. Tem um tipo de HPV que causa aquela verruga, tá? E é transmitido ali. Forma aquela verruga que tem células mortas, mas tem vírus também. E esse vírus pode ser transmitido por esse pozinho de pele. Então, mas aí o vírus se multiplica não nas células que estão mais externas, que são células mortas. Ele atinge as células mais basais, tá? Mais por dentro. Tá. E na mucosa, aí a mucosa, a gente tem células vivas. Tá? Então, tem uma certa proteção. O muco, então aquele líquido que molha a nossa mucosa, nos olhos, nas narinas, na boca, protege um pouquinho a gente. Então, tem um pH que tenta evitar a entrada do vírus na célula, tá? Mas não é tão eficiente assim. A gente tem células vivas nas nossas mucosas. Ok. 9h38, 9h40. Acho que a gente fica por aqui. E aí, na segunda-feira, a gente volta com
patogênese da infecção viral. Então, a gente já adiantou um pouquinho. Essa patogênese é um pouquinho extensa. É até legal a gente ter já adiantado essa parte. Ok? Então, alguma pergunta? Tudo tranquilo, professor. Obrigado pela aula. Então, legal. Obrigado a vocês pela participação, pelas perguntas. Obrigada pela aula, professor. Bom final de semana. Obrigado. Bom restinho de semana.